Bom dia a todos. Bom dia. E graças a Deus que o Senhor possa estar connosco aqui esta manhã. Deixem-me perguntar-vos, sabem o que é um epitáfio? Epitáfio. É uma frase que está nas campas. Pode ser nas campas, sim. Então é uma frase curta, breve, cheia de significado, que consegue caracterizar em meia dúzia de palavras o percurso de uma pessoa. É efetivamente normal ouvir essas frases quando alguém da nossa sociedade morre, não é? Vemos nas notícias frases breves, cheias de significado, capazes de dar uma ideia da vida daquela pessoa, como foi a vida daquela pessoa. Estes epitáfios também podem ser encontrados em monumentos ou túmulos, como que uma espécie de homenagem póstuma àquela pessoa que faleceu. De uma forma sucinta, transmitem histórias fascinantes sobre a vida daqueles que já partiram e deixam uma mensagem impactante para quem os lê. Por exemplo, Júlio César. Aqui já Júlio César foi 2 vezes o primeiro homem em Roma. Não sei o que é que isto quer dizer, mas vai-me levar a tentar procurar o que é que isto quer dizer realmente na vida deste homem. Ou Napoleão Bonaparte. Aqui jaz Napoleão, imperador dos franceses, morto na ilha de Santa Helena aos 52 anos. Então o que é que vemos aqui? Ele foi imperador, mas morreu cedo. E não deixou saudades aos portugueses. Cleópatra. Aqui jaz Cleópatra, a última rainha do Egito, amante de César e esposa de Marco António. Diz bem do tipo de mulher que foi. William Shakespeare diz: bendito seja o homem que preserva estas pedras e maldito seja aquele que remover os meus ossos. Albert Einstein diz assim: aqui jaz Albert Einstein, que mudou o mundo com a sua teoria da relatividade. Ou Leonardo da Vinci. Aqui jaz Leonardo da Vinci, o gênio renascentista que deixou um legado para a humanidade. Martin Luther King Jr. lutou pela liberdade e justiça para todos. Ele viveu e morreu pela causa. Mahatma Gandhi. A minha vida é a minha mensagem. Interessante. E uma das minhas preferidas, Alexandre o Grande. Um túmulo agora basta para aquele que tudo conquistou. Não é? Ora, são frases descritivas, outras inspiradoras, outras que conseguem suscitar alguma curiosidade sobre, que tipo de pessoa é que foi realmente esta. E nós hoje vamos estar a considerar Isaías 38 e 39, na continuação da semana passada. Então vamos ler, abrir o livro de Isaías, contexto do Velho Testamento. Vamos ler 2 capítulos, 38 e 39. Estaremos a considerar, ou continuar a considerar, um episódio da vida de Ezequias, rei de Israel. De Judá, mais concretamente. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder
10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até à madrugada. Mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim ele chorreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende do meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para mim a paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pôde louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos da tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o Senhor, o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Capítulo 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilónia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilónia. Perguntou ele: que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilónia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilónia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos só orar. Senhor Deus, estamos gratos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela forma como tu nos a revelas. Pedimos que tu nos dês sabedoria e entendimento para poder estudar, interpretar, e também que tu nos dês força para aplicar a nossa vida. Por tua honra e glória no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vemos aqui dois grandes pontos principais, que é a fidelidade de Deus em recompensar a fé humilde e depois a punição de Deus ao orgulho vaidoso e egoísta. Esta passagem, no capítulo 38,
Começa por falar de uma doença grave deste rei Ezequias. E ele está condenado à morte. Aparentemente é um acontecimento que acontece ainda antes do cerco a Jerusalém pelos assírios. Portanto, como se diz no português, há aqui uma espécie de analepse, ou seja, anda-se um bocadinho para trás na história, quando se está já um bocadinho mais à frente na narrativa. E o capítulo 38 não é, portanto, uma sequência cronológica do capítulo 37. Pois no versículo 6 do capítulo 38, nós já vemos que Ezequias recebe a promessa de livramento da ameaça síria. E no final do capítulo anterior, os assírios já não representavam um perigo para ajudar. Então o rei Ezequias fica doente e a sua vida corre perigo. Ele está condenado. Não sabemos que tipo de doença é, sabemos que se trata, já no fim deste capítulo, que se tratou de uma úlcera, mas sabemos que se trata de uma úlcera grave, algo sério que vai comprometer a sua vida. É um receio bem consistente, porque é uma sentença que é ditada por Deus através do seu profeta Isaías. E não é fácil receber uma notícia deste calibre. É como atualmente ir ao médico e ele dizer-nos: bem, os resultados já chegaram. O que tenho para lhe dizer não é nada animador. Baseado nos resultados obtidos, foi-lhe detectado um tumor. Tendo em conta o tipo e o estadio, a taxa de sobrevivência é de 10% ao fim de 6 meses. Se entender, pode reunir a família e os amigos, ponha em ordem o que tem de pôr. Há uma esperança tenue, mas temos de iniciar os tratamentos o quanto antes. É difícil nós estarmos preparados para o embate desta notícia. Gerirmos tudo o que está implícito nesta meia dúzia de palavras. Tudo o que tínhamos por seguro é agora colocado em causa. O que se considerava ter um valor material tem agora um valor de uma floresta dizimada pelo fogo e reduzida a cinzas sopradas pelo vento. Tudo fica literalmente cinzento. Onde buscar auxílio? Onde buscar conforto? Ainda haverá espaço para ter esperança? São questões certamente que virão à mente. Qual foi a atitude de Ezequias? Ele voltou-se para o Senhor. Ele busca humildemente o Senhor e é curado da sua enfermidade. Ezequias ele podia ter tido diversas reações. Ele podia revoltar-se contra o Senhor. Então, Senhor, que tipo de Deus és tu, afinal? Eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E é isto que eu recebo? Eu não merecia isto. Não quero ter mais nada a ver contigo. Ou então poderia ter reunido os seus amigos, apanhar uma bebedeira e beber para esquecer, não é? Podia ter-se suicidado. Bom, agora a minha sentença está dada. O que é que eu ando para aqui a fazer? A sofrer? Vou terminar com a minha vida. E por aí fora. Podia ter tomado um sem número de atitudes, mas a sua atitude foi voltar-se para o Senhor. Ele volta-se para a parede, ora e chora. É como quando uma criança é repreendida ou chamada a atenção, ela desvia o olhar dos que estão à sua volta e busca refúgio, ou olhar para o chão, ou então para um canto, com os braços a apoiar a cara na parede, como que a tomar consciência e a gerir toda aquela situação que está a acontecer. Voltamos para a parede quando não conseguimos enfrentar mais ninguém. Ficamos indisponíveis para interagir com o que quer que seja, porque estamos de tal maneira quebrados, de tal maneira desesperançados. E para Ezequias apenas e só em Deus havia esperança. Ele é o único refúgio onde ele pode encontrar abrigo. Consegue perceber-se a sua dependência do Senhor num enorme momento de aflição, de frustração, de perplexidade. Ele sabia que Deus é misericordioso.
Porquê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe que Deus, sendo o Todo-Poderoso, poderia mudar toda e qualquer circunstância, se fosse essa a sua vontade. Ele sabia que tinha, como Davi tinha dito, ou tinha escrito anteriormente, ele sabia que a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Deus pode mudar o juízo, pode mudar a circunstância. Não porque Deus se arrependa do que estava determinado a acontecer, não porque Deus muda, mas porque de forma graciosa e misericordiosa Ele dispõe-se a agir em favor de um ser humano que humildemente o procura em busca de salvação. Deus não despreza. É um coração humilde e quebrantado que busca para a salvação. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, como está escrito em Jeremias 28:13. Não buscar um lugar de conforto e comodidade, mas um lugar de segurança na salvação. Deus ouve as nossas orações, Deus vê as nossas lágrimas, Deus responde. Mesmo hoje, Ele faz isso. Mesmo que sejam orações um bocado desnorteadas, motivadas pelo desespero, que às vezes até parecem inadequadas. O verbo lembra-te aponta mesmo para a forma como Ezequias faz o pedido ao Senhor. Ele não faz a exigir, tipo, Deus, eu quero isto. Não faz a manipular, tipo, se me fizeres isto, eu vou caminhar 300 km só para te pagar aquilo que me fizeste. Mas ele mostra a sua condição ao Senhor chorando, sujeitando-se àquilo que o Senhor decidir fazer. Portanto, a ação de Deus em favor de Ezequias mostra que Deus é sensível às necessidades e desejos do homem, sem anular a sua natureza divina, sem anular a sua soberania, demonstrando que a restauração de Ezequias deve-se exclusivamente à intervenção graciosa e miraculosa de Deus como resposta à sua oração. Então, em resposta, o Deus de Davi, seu pai, dá-lhe mais 15 anos de vida, como sinal de que Ezequias se recuperaria e Senaqueribe seria repelido. Deus promete fazer retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol no relógio de Acaz. Isto é a prova de que Deus, agindo, ninguém impede. Porque a ação de Deus intencional é imparável. O facto da sombra do relógio de Acaz retroceder 10 graus, isto tem uma implicância a nível da física, da astrofísica e da astronomia, com dimensões muito difíceis de explicar pelo poder humano. Isso é o sinal de que o poder e o impacto desta ação é tão grande que indica que ou o eixo de rotação da Terra foi modificado, ou então a própria rotação da Terra teve que parar, girar momentaneamente no sentido contrário e depois retomar o seu curso. Então isto tem umas dimensões imparáveis. Nós, quando vemos a sombra de uma casa, ela segue sempre num sentido à medida que o sol vai desde o nascente até o poente. E se alguma vez essa sombra retrocedesse, era sinal de que, efetivamente, a rotação da Terra sobre o seu eixo tinha parado, tinha retrocedido para trás. A primeira viagem no tempo, digamos assim. Então, Deus é imparável, porque Ele é o Criador do universo. Deus, em Cristo, não nos deu mais 15 anos de vida, não nos deu mais 10.000 anos de vida. Em Cristo, Deus proporciona-nos a eternidade.
E o seu sinal foi a ressurreição de Jesus, porque ao vencer a morte, o que crê também vencerá. Deus providenciou um meio de salvação e deu o sinal desta salvação. Então, destes primeiros 8 versículos, a resposta miraculosa de Deus à petição de preservação da vida, feita por Ezequias, é um sinal do seu livramento para Jerusalém como resposta a uma fé humilde e dependente do Senhor. Onde é que nós buscamos refúgio para a nossa vida? Onde está a nossa esperança? Como reagimos quando as circunstâncias se tornam adversas ou não estão a corresponder às nossas expectativas? Seja porque perdemos o emprego, ou o dia de trabalho foi um caos, ou os filhos ficam doentes, ou porque o carro teima em avariar, ou porque há um ambiente familiar difícil, ou porque é preciso contar os cêntimos até ao final do mês. Qual é a nossa esperança? Onde buscamos refúgio? A melhor forma é buscar humildemente o Senhor, depender dEle e ter esperança de que nada lhe é impossível. Tudo Ele pode fazer. Então, porque Ezequias foi liberto, foi salvo da sua doença, ele faz um salmo, um louvor pela intervenção de Deus como resposta à sua fé humilde e dependente. E para ele celebrar a sua recuperação, Ezequias, ao escrever este salmo, que não aparece num texto paralelo de 2 de Reis, este cântico de ação de graças, como resposta ao livramento do Senhor, pode ser dividido em 3 partes, em que a primeira, Ezequias lembra primeiro o seu tempo de necessidade e de decepção, de desilusão, depois reconhece a intervenção do Senhor e, por fim, promete louvá-lo todos os seus dias. O salmo começa com tristeza que encheu o coração deste rei, quando soube que ele iria morrer no pleno vigor dos seus dias. Ele era ainda jovem, ainda nem sequer tinha filhos, não podia deixar descendência. Ele diz que não veria o Senhor, ou seja, não experimentaria a bondade do Senhor e seria separado do resto da humanidade. E no contexto do Velho Testamento, morrer-se novo era entendido como ser privado das bênçãos do Senhor. Os anos de vida eram sinónimo de uma vida de bênção e uma vida aprovada por Deus. Então a sua vida terminaria como a tenda de um pastor que é desarmada. Então imaginem um dia de feira, com muitas tendas, muito movimento, muito ruído típico de feira, cheio de vida, de agitação, para que depois do almoço e arrumadas as barracas, resta apenas o silêncio. Ou então, de uma forma mais emocional. Imaginem o palhau, cheio de vida, de juventude, as camaradas e cozinha e a parada cheia de jovens e crianças e famílias. E agora, tudo arrumado, mas preservado. O verde à volta foi substituído por castanho e por cinzas, muitas cinzas. Que cenário triste. De triste, mas esperança ao mesmo tempo, porque o essencial foi preservado. Ezequias descreve a sua aflição, a sua amargura, a sua súplica fervorosa e impotência sob a mão de Deus. Contudo, a partir do versículo 16, neste cântico, neste salmo, há aqui uma mudança de tom na forma como Ezequias escreve. O rei reconhece que os homens passam por essas aflições e elas até exercem um efeito benéfico sobre o seu caráter, sobre a nossa construção enquanto seres humanos e enquanto crentes no Senhor. Deus o livrou da morte, indicando que os seus pecados foram perdoados. A sua cura é um sinal da misericórdia eterna. E o versículo 18 reflete realmente a vaga compreensão do Antigo Testamento acerca da nossa condição, do que é nós depois de morrermos. E aqui há um contraste com Paulo no Novo Testamento, por exemplo. Para Paulo, o morrer era lucro depois de uma vida vivida
para Cristo. Na enfermidade, no perigo e na perseguição, a força de Paulo vem do poder de Deus e na esperança na vida eterna. E Ezequias, ele contentou-se com mais de 15 anos de vida. E uma vez que está vivo, Ezequias pode render graças ao Senhor e relatar aos seus filhos a fidelidade divina. Assim, tendo alcançado o favor de Deus, a sua resposta intencional é louvar ao Senhor todos os dias da sua vida. E deste cântico nós podemos ver dois propósitos. Nós somos encorajados a confiar na fidelidade e na graça do Senhor e a viver na sua dependência. E a recuperação de Ezequias, que estava condenado à morte, aponta para uma esperança futura. A morte pode ser contornada. A morte pode ser vencida. E por fim, nos versículos 21 e 22, é apresentado o tratamento para esta maleita. Tome-se uma pasta de figos e ponha-se com um emplastro sobre a úlcera. Então, mas espera lá, só isto? Tanta coisa, então e afinal era preciso só isto? Bastava uma pasta de figo ali amassada e pôr um emplastro e pôr lá na úlcera e pronto, é só isto. Parece uma coisa simples, não é? Mas é um eterno problema. Parece ser tão difícil responder com fé a uma coisa simples. É curioso que Ezequias foi o rei que mandou destruir a serpente de bronze que tinha sido feita para sarar o povo hebreu no deserto. Eles, depois de saírem do Egito, os israelitas entraram no deserto em direção à terra prometida e eles obedeceram muitas vezes. E eles murmuraram muitas vezes. Até que o Senhor os castigou enviando umas serpentes que morderam a muitos. A forma de salvação que Deus lhes proporcionou foi mandar fazer uma serpente de bronze e quem olhasse para aquela serpente seria salvo dos efeitos nefastos da mordedura daquela serpente. Quem olhou crente salvou-se. Quem achou que era uma tolice, morreu. E Deus providencia um meio de salvação que até parece simples. Tão simples, mas que é tão difícil de aceitar. O problema é que com o tempo as pessoas passaram a olhar e a venerar um meio de salvação e não o autor da salvação. Aquela serpente com o tempo transformou-se num ídolo e por isso Ezequias mandou destruí-la. Então a oferta de salvação de Deus para Ezequias, para esta úlcera que lhe causaria a morte, era simplesmente aplicar um emplastro de pasta de figo sobre aquela úlcera. Ezequias poderia achar demasiado ridículo. Uma receita tão simples para um problema tão grave. Mas ele, buscando o Senhor e obedecendo humildemente, foi curado e os seus dias prolongados. Deus, em Cristo, nos proporcionou um meio de salvação para um grave problema que é o pecado. Pecado esse que causa a morte, a separação eterna de Deus. A forma de salvação é crer que Jesus morreu por ti na cruz. Ele foi levado entre o céu e a terra para que todo o que olhasse para esse sacrifício, crendo e arrependendo-se, crendo que ele levou sobre si a condenação que nos estava destinada, fosse salvo. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Parece simples crer, contudo tão difícil. A condição humana, a nossa condição, alimenta sempre uma expectativa de que se deve fazer alguma coisa, por pouco que seja, para merecer, mas não. Por isso é tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Qual é a tua resposta ao meio de salvação que Deus te dá atualmente através de Jesus Cristo? Porque é tão difícil crer. Qual é que achas que será para ti o resultado se creres?
Qual achas que será o resultado para ti se tu te recusares a crer? O meio de salvação foi a pasta de figos e o sinal, a sombra da incidência do sol a retroceder. Para mim, para ti, para nós aqui esta manhã, o meio de salvação que Deus nos proporciona para a condenação eterna é Jesus pelo seu sacrifício na cruz. E o sinal é de que, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, vencendo a morte. E porque Ele venceu, o que crer vencerá. Entramos agora no capítulo 39. E estes dois capítulos revelam muito do caráter do rei Ezequias. Se lermos em 2 de Reis, no capítulo 18, 5 a 6, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. 2 de Reis, capítulo 18, 5, 6. Então nós podemos ver aqui um rei impecável, com um bom currículo, e apresentar um bom currículo para apresentar ao Senhor. E ele, consciente disso, ele até fez uso disso na sua oração de petição ao Senhor. Uau! É um belo currículo. Isto até dá um bom epitáfio. Ora, vamos lá experimentar. Até este momento poder-se-ia ter dito sobre Ezequias: o rei que andou com fidelidade, com inteireza de coração e que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isto baseado nesta passagem de Isaías. Mas se olharmos para a 2 de Reis, nós podíamos fazer um epitáfio que era assim: aqui jaz Ezequias, que confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Uau, isto é muito bom. É muito bom. Ele confiou, efetivamente, mas também deixou de confiar plenamente. Ele comprometeu-se a louvar diariamente, mas acabou por se envaidecer também. Vemos neste capítulo 39 que ele foi um rei imperfeito também. E neste capítulo, ele que estava a pintar um quadro tão bonito, acabou por estragar a pintura toda. Podemos agora dizer de Ezequias: o rei que orgulhosamente mostrou o ouro ao bandido. Já ouviram aquela expressão portuguesa, não é? Dar o ouro ao bandido. É uma expressão portuguesa que significa fazer algo que nos prejudica em benefício dos nossos adversários, não é? E ele, usado na gíria, este Ezequias foi um grande patego. Foi um grande patego. Ele foi muito ingênuo. Ele não sabia com quem é que estava a lidar. Mesmo os homens piedosos com a melhor reputação têm os seus momentos de fraqueza. E vemos isso também em líderes cristãos contemporâneos. Como Ravi e Zacarias, não sei se alguns conhecem o contexto, que deixaram um grande legado, mas que depois se descobriu que afinal ele também tinha esqueletos no seu armário. Ele tinha esqueletos no seu armário. E toda a contribuição que ele deu parece que acabou por se desvanecer. Parece que perdeu o valor, não é? Como um quadro cheio de cores, fulgurantes e bonito, transforma-se naquela aparência de marca d'água, não é? Que aparece nos documentos, que se vê assim meio desbatida. Ezequias não foi exceção. Ele foi efetivamente um bom rei, mas não foi um rei perfeito. Não foi. Os babilónios procuravam uma forma de fazer uma aliança anti-síria e enviaram mensageiros a Ezequias. Ezequias foi orgulhoso e tolo ao ponto de mostrar as suas riquezas. Ele abriu a sua casa a pessoas não recomendáveis. E este tipo de atitude autossuficiente: olha, estão a ver, olhem aqui as minhas posses, vejam tudo, vejam os meus tesouros, vejam os meus palácios. Ele mostrou tudo o que tinha. E anos mais tarde, 70 anos mais tarde, de forma irónica,
Isso provocou a queda da nação e literalmente ele entregou o ouro ao bandido. Então, portanto, nos versículos 1 e 2 do capítulo 39, nós vemos a revelação das riquezas do reino feitas por Ezequias àqueles que procuraram aliar-se com ele e expõem o seu orgulho e a sua dependência em alianças humanas. Vejam como mudou, não é? A sua condição de dependência do Senhor para passar a depender de alianças humanas com pessoas não recomendáveis. E depois vemos nos versículos 3 a 8 o resultado deste orgulho insensato de Ezequias, que será cativeiro para os seus descendentes na terra daqueles cuja aliança ele vaidosamente aceitou. Este capítulo 39 registra um erro grave de Ezequias que cometeu ao mostrar todos os seus recursos por uma delegação enviada pelo rei da Babilónia. Eles ficaram lá nos seus registros. Olha, atenção, porque estes indivíduos aqui têm ali uns tesourinhos que nós podemos ir buscar daqui a uns anos. Okay? Ficou escrito. E depois, em resposta a Ezequias, Isaías vai ter com ele e profere o juízo de Deus. E não é por acaso que o capítulo 39 está ao lado do capítulo 38, para mostrar como é fatalmente fácil aos homens, a nós, a mim e a ti, nós esquecermos dos votos mais nobres e solenes que nós dizemos. Isildur, no filme O Senhor dos Anéis, ele teve uma oportunidade única para destruir aquele anel do mal. E ali mesmo, com todas as condições criadas para ele pôr um fim àquilo, ele de forma orgulhosa fica com o anel para mostrar aos seus descendentes que ele tinha derrotado o Sauron. Isso caiu em juízo para ele, para a sua descendência, por vários anos, segundo a história. É fatalmente fácil para nós esquecermos os nossos votos mais nobres e solenes. E é preciso termos consciência disso. Como alguém disse, o dever mais duro da vida é permanecer fiel aos salmos da nossa libertação, assim como a maior tentação da vida é, sem dúvida, desviar-nos da santidade. Eu repito, o dever mais duro da vida é permanecer fiel aos salmos da nossa libertação, assim como a maior tentação da vida é, sem dúvida, desviar-nos da santidade. Isaías viu a recepção dada aos babilónios como um sinal de não confiar plenamente em Deus e buscar ajuda, formar alianças, sociedades com quem não conhece o Senhor. Meus amigos, irmãs, irmãos, que circunstâncias te levam a confiar mais em outras coisas do que em Deus? Que circunstâncias te impedem de confiar plenamente no Senhor? Nós vemos nestes dois capítulos a transição de um lugar de sofrimento e angústia para um lugar de conforto, e depois esse lugar de conforto torna-se num lugar de tropeço. Vemos no livro de Juízes uma dinâmica parecida com o espectro de onda, não é? Que é a crise, busca-se o Senhor, alcança-se o favor do Senhor, tem-se bênção, conforto, paz, prosperidade, estabilidade, desvio do Senhor e vem-se por aí abaixo outra vez, crise, pecado, perseguição, juízo do Senhor, e depois busca-se novamente o Senhor. Nós não somos assim tão diferentes. Não somos assim tão diferentes. Quantas vezes o lugar de conforto nos tira a capacidade de visão, corrompe os nossos votos de fidelidade ao Senhor, ou nos coloca em risco de autonomia, de independência e de autossuficiência para com o Senhor, ou nos coloca sujeitos à tentação. Olhem para o caso de Davi, não é? Os homens na guerra a lutarem, ele ali no seu palácio, a levantar-se tarde, a passear lá nos seus jardins, na sua varanda,
até que vê Betseba, não é? Batseba, a tomar banho, e a partir daí é erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. Nunca como agora, a Europa, onde nós vivemos, viveu tempos de prosperidade, calma e paz para já. Nunca. Nunca foi tão fácil e acessível nós deslocarmos pela Europa. Termos prosperidade. Certamente no tempo dos meus avós era um grande feito ir daqui para Lisboa. Era a viagem da vida das pessoas que vivessem aqui, numa aldeia. É certo ou errado? Certo ou errado? E hoje vai-se com, se calhar, muito mais facilidade a um país da Europa do que eles iriam a Lisboa. Na altura, ali nestas aldeias mais distantes, vir a própria cidade de Coimbra era um feito enorme. Hoje vivemos tempos de prosperidade como nunca o vivemos. Desejamos, compramos, temos sem sairmos de casa a pé. Aos poucos nós podemos ser tentados a pensar: eu já não preciso de Deus. Tenho paz, pão, habitação, um bom emprego, carro, pois então. Junta também um bom seguro de saúde. O conforto e bem-estar pode levar-nos a pensar que estamos numa condição de autossuficiência e independência de Deus. Contudo, do ponto de vista moral, a Europa nunca esteve tão mal. Daqui têm surgido correntes filosóficas e ideológicas, como o wokeismo, por exemplo, ou educacionais mais loucas, que chegam aos Estados Unidos e depois os Estados Unidos são espalhados por todo o mundo. Cuidado com quem fazes as tuas alianças. Alianças. Com quem tu fazes as tuas alianças. Com quem desabafas. Com quem te relacionas. Com quem constróis o teu negócio. Com quem trabalhas. Com quem estabeleces um relacionamento, namoras e casas. Cuidado com quem tu abres a tua vida. Com quem buscas conselho. O local de trabalho ou a escola podem ser um local onde se estabelecem amizades boas, muito próximas, que te podem levar a buscar conselhos ou desabafar situações com pessoas que não partilham os teus valores, a tua cosmovisão cristã, porque não conhecem o Senhor. Que impacto têm as nossas escolhas e opções presentes no futuro das gerações? O que é que estamos a fazer e queremos deixar para as gerações futuras? Vejam como termina este capítulo 39. Como é que termina? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Ok, então, e a vida das gerações futuras? O que é que será das gerações futuras? Ok, tu vais ter os teus dias prolongados, vais ter paz, mas e as gerações? O que é feito delas? O que é que será feito delas? O que é que estamos a construir hoje? Um rei imperfeito mostra e aponta para a necessidade de um rei perfeito. E assim como curou Ezequias da morte anunciada pela sua ação de misericórdia, também dá à humanidade uma nova oportunidade, não sustentada num rei falível e imperfeito, mas por ação do rei prometido, perfeito e justo, cuja esperança de salvação e paz completa e duradoura não será de 15 anos, 10 mil anos, mas por toda a eternidade. O Senhor não vira o rosto àquele que o busca humildemente à procura de salvação, que busca o Senhor como o único meio de fugir ao juízo e destruição eterna. Apenas os que confiam plenamente em Deus podem ter livramento completo. A Bíblia mostra que Jesus é este Rei. Deus, referindo-se a Jesus, seu Filho, disse que este é o meu Filho amado, o qual era conforme a perfeita imagem de Deus. Quando tentado por Satanás, Jesus recusou todos os reinos do mundo, porque Deus, o seu Pai, é-lhe suficiente e o único digno de adoração. Não se envaideceu da sua condição divina. Antes negou-se, autolimitou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma humana de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Estamos condenados ao cativeiro pela nossa imperfeição, mas fomos libertos e sustentados dia após dia pela sua fidelidade e pela sua graça. O pecado leva-nos ao cativeiro e à escravidão
e à morte. Mas Deus responde ao que o busca, clamando por salvação e liberdade do pecado. A salvação plena e completa apenas pode ser encontrada pelo meio da salvação que é Jesus, o Rei Perfeito, e cujo sinal, ao terceiro dia, ressuscitou, fazendo a terra tremer e o sepulcro abrir-se. Ele venceu a morte. E porque Ele venceu, dá a vida eterna ao que crer nele. Somos encorajados a confiar na fidelidade e graça do Senhor, a viver na sua dependência, em obediência. Somos alertados a não nos distrairmos no lugar de conforto e comodismo e de bênção que Deus nos proporciona, que possa pôr em causa a nossa dependência do Senhor. Termino com um poema que não sei quem escreveu. Eu não o posso fazer sozinho. As ondas batem depressa e fortemente. O nevoeiro frio aproxima-se e a luz apaga-se no céu. Mas eu sei que no fim nós dois venceremos, Jesus e eu. Cobarde, desobediente e fraco, eu mudo como o céu mutável. Hoje tão bravo e forte, amanhã demasiado fraco para voar. Mas eu nunca desisto. Portanto, nós dois venceremos, Jesus e eu. Deus nos abençoe.